disponibiliza. Ok. Boa tarde, então, pessoal, todas e todos. Meu nome é Alexandre Bahia. Eu sou o coordenador do programa de mestrado em Direito da UFOP. E o objetivo desse primeiro encontro é da gente falar um pouquinho sobre, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o programa, conhecerem um pouquinho mais sobre as normas do programa, como é que vão ser aí a dinâmica das aulas, conhecerem as normas, né? Afinal de contas, esse é um mestrado em Direito, então, mais do que nunca, nós, diferente de outros cursos de pós-graduação na universidade, temos que conhecer as normas que regem as nossas vidas, né? Então, a ideia é eu falar um pouquinho sobre isso, depois o Anderson, que é o secretário nosso do programa, vai falar um pouquinho sobre as rotinas aí da secretaria, o que vocês precisam saber, onde buscar informação. E depois eu queria também que o Bruno, que é o representante discente, falasse também sobre a representação discente, e desse aí algumas dicas. Essa nossa reunião ela vai ficar, portanto, gravada, inclusive para depois podermos repassar para os demais. Muito bem. O programa de pós-graduação, né, em Direito da UFOP, ele começou há mais ou menos pouco mais de 4 anos. No último ano, final do ano passado, a gente submeteu o programa à avaliação, a primeira avaliação, que é feita a cada 4 anos pela CAPES, a quadrienal. E o nosso programa, ele não só foi muito bem elogiado pela CAPES, mas ele também subiu a nota. Todo programa, quando ele é aprovado com nota 3, que é a nota mínima, para que os programas funcionem, nós subimos, e toda vez que eles sobem, sempre só podem subir apenas uma nota por vez a cada avaliação, e nós subimos para a nota 4. Isso vai dar para a gente aí alguns benefícios, como, por exemplo, a gente vai ter uma bolsa a mais da CAPES já esse ano, apesar de todos os contingenciamentos de orçamento vinculados pelo governo passado, né, a gente ainda assim consegue aumentar o número de bolsas, pelo menos mais uma. Acho que todas e todos devem estar sabendo, inclusive, que o valor das bolsas aumentou significativamente. Sobre essa questão de bolsas, inclusive, é uma coisa que a gente pode falar mais para frente, tirar dúvidas e tal, e a comissão de bolsas, falando nisso, eu conversei com eles nessa semana, já vão preparar aí um edital para aquelas e aqueles que tiverem interesse e disponibilidade de acordo com as normas da universidade possam se candidatar. E a gente também, com essa nota maior, a gente consegue receber um volume maior de recursos da CAPES num programa que é chamado de PROAP. Isso vai possibilitar a gente de realizar eventos, de eventualmente mandar aí alunos ou professores em eventos fora de Ouro Preto. Então, acho que isso é essa é uma excelente notícia, na verdade, que a gente teve aí no finalzinho, pouco antes do Natal, saiu a versão final da nota do programa. A segunda coisa que eu queria, né, falar é sobre, afinal de contas, o que é a nossa área de concentração. A ideia de novos direitos e novos sujeitos vem no sentido de pensarmos o direito para além daquilo que ele normalmente é posto. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que se nós estamos no mestrado, e estamos no mestrado acadêmico, a nossa ideia aqui é de criar conhecimento, de formar conhecimento novo, não apenas com relação a criar ideias novas, mas de pensarmos o próprio direito, e essa ideia de novos direitos, novos sujeitos, tanto a linha 1 quanto a linha 2, que vocês estão aí distribuídos entre essas duas linhas, estão pensando a ideia de que nós temos uma série de problemas estruturais dentro do nosso país, e o direito, tal qual ele foi posto, ele tem bastante dificuldade em dar respostas a esses problemas. Questões novas, questões crescentes aí que desafiam o que tradicionalmente nós chamamos de dogmática jurídica, né? E aí a ideia de novos direitos, novos sujeitos, é de que, face a esses novos desafios, e novos no sentido não necessariamente coisas que acabaram de surgir,
mas coisas que antes eram invisibilizadas e agora têm maior visibilidade, eles demandam, então, nós nos debruçarmos sobre o próprio direito para tentarmos descobrir novas soluções, né? Quem vai trabalhar dentro da linha 1 vai pensar, então, vai trabalhar, então, com a ideia de que nós temos novos sistemas de justiça, nós temos desafios dentro do poder, que nós chamamos de poder judiciário, o que nós chamamos de prestação ou tutela jurisdicional, que demandam novas soluções. Da mesma forma, a questão de novos sujeitos dentro da linha 1 diz muito respeito à ideia de minorias e grupos estruturalmente estigmatizados, excluídos, que por isso demandam, principalmente face ao judiciário, novas soluções, que até então o direito não consegue dar uma resposta, e para aqueles e aquelas que estão na linha 2, a ideia de que os cânones tradicionais do direito, né, o que a gente chama tradicionalmente de dogmática, o que a gente chama de áreas como o direito do trabalho, o direito empresarial, eles não oferecem as respostas necessárias para os problemas que nós temos hoje, né? A gente tem desafios como o uso de inteligência artificial, a gente tem desafios como a própria exclusão digital, a gente tem uma série de questões que o direito tradicional simplesmente não oferece respostas. O grande desafio de todas e de todos vocês dentro desse programa é de ofertar respostas para aquilo que é o dia a dia, inclusive nos nossos tribunais, nas nossas atuações como profissionais do direito, seja onde for, e para as quais o direito simplesmente não sabe, né, o que fazer. Então, acho que é mais ou menos essa ideia, muito resumidamente, do que é a nossa área de concentração e as duas linhas de pesquisa. Para além disso, é importante que vocês conheçam também os grupos de pesquisa que existem vinculados a cada uma das linhas. Eu não vou listar aqui, o Anderson colocou logo no começo aqui, depois ele vai colocar novamente o link para o nosso site, e lá estão listados os grupos de pesquisa. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que cada um dos nossos professores estão vinculados a um desses grupos, às vezes até mais de um, desses grupos de pesquisa. São 2 da linha 1, 2 da linha 2, e vocês, todos e todas vocês, automaticamente, ao estarem sob a orientação de algum dos nossos docentes, de alguma das nossas docentes, estão automaticamente vinculados a não só a linha, mas também a esses grupos de pesquisa. Então, uma das primeiras coisas que eu queria que vocês já procurassem ver aí com seus orientadores, orientadoras, das atividades dos grupos de pesquisa de que esses e estas estão vinculados. Aqueles e aquelas, os dois, inclusive, que estão aqui, o Saulo e a Thaís, que são os meus orientandos novos aí, automaticamente são vinculados ao meu grupo de pesquisa, que já, inclusive, o Saulo já vinha participando até antes, Thaís começou semana passada, e aí a mesma coisa eu chamo a atenção de todas e todos vocês. Procurem saber aí das pesquisas, dos grupos de que seus orientadores fazem parte, porque uma das coisas que é pensada para o mestrado acadêmico, quando eu digo que vocês são desafiados a construírem novo conhecimento, é que esse novo conhecimento ele não se espelha apenas na dissertação, mas também na produção de textos, em atividades mesmo de pesquisa nos grupos de pesquisa, mas também atividades de extensão. Uma característica da UFOP, e que isso se reflete no nosso programa, é que uma das metodologias utilizadas aqui, e que Flaviane certamente vai falar com vocês na aula dela da semana que vem, é a ideia de pesquisação, ou seja, nós pensamos a pesquisa aliada a atividades de extensão, de tal maneira que uma coisa deve retroalimentar a outra, ou seja, aquilo que nós pensamos com pesquisa dá soluções para ações práticas em atividades de extensão, da mesma forma que os desafios das questões trazidos pela extensão, eles retroalimentam novas pesquisas, e esse é um círculo virtuoso, né,
que nós vemos desenvolvendo, nós temos desenvolvido aqui desde sempre, até mesmo antes do mestrado existir dentro da Faculdade de Direito, né? Então, da mesma forma que eu estou falando que todas e todos devem procurar saber aí dos grupos de pesquisa, devem procurar saber também das ações de extensão, que provavelmente todas e todos os professores do programa atuam, direto ou indiretamente. Então, eu estava dizendo que, para além da dissertação, o que, na verdade, vai ser bastante exigido aí é a produção, então, eventualmente, de textos, participação em congressos, nesse sentido, apresentação e publicação de anais, artigos, capítulos de livro, enfim. Isso é algo que está dentro das atividades normais de um mestrado acadêmico, não é? A gente não está aqui no mestrado profissional, não é nem, ao mesmo tempo, uma especialização. A ideia aqui é de troca de conhecimento muito mais do que de troca e de construção de conhecimento muito mais do que um professor chegar numa sala de aula e ficar 4 horas, que é a duração das nossas aulas, né? 4 horas falando, e todo mundo só de ouvido, um monte de ouvidos ouvindo e uma boca falando. Ao contrário, inclusive, aqueles que forem fazer minha disciplina, inclusive, vão saber que a cada semana 2 pessoas, pelo menos, vão ser designadas aí para exporem um texto, e todos e todas serão designados a fazerem um fichamento, e como o Bruno mesmo lembrou um outro dia, não é um fichamento, inclusive, muito simples, né? Então, esse é um desafio. E assim, eu acho que vocês já passaram por uma seleção extremamente rígida, né? Uma seleção que não foi fácil, a gente sabe disso. Para nós que estamos na banca, ela é complicada, ela nos demanda muito, eu sei que para vocês também, mas, na verdade, daqui para frente a coisa só vai ficar mais apertada ainda, assim. Então, sem querer assustar ninguém, mas já dizendo que nós vamos demandá-los e demandá-las de muito tempo e cuidado aí para com as atividades do programa, né? Vai ter uma carga de leitura muito alta, não achem que não, vai ao contrário, vai ter uma carga de leitura muito alta, porque ao mesmo tempo que vocês vão estar fazendo as suas próprias disciplinas, cada uma delas com uma carga de leitura muito alta, vocês também já vão ter que estar lendo as coisas relativas ao seu próprio projeto, a bibliografia própria da sua dissertação, que só aumenta aí a carga de leitura. Então, algo que são 2 anos, mas são 2 anos de muito esforço aí por parte de todas e todos, né? Também do orientador, que tem todo um trabalho aí de acompanhamento, né, das atividades de vocês. E aí, com relação, inclusive, a essa questão do prazo, uma coisa que também eu acho importante deixar, desde já, né, lembrar a todas e todos, é que, desse prazo de 2 anos, provavelmente vocês vão cumprir os créditos das disciplinas no primeiro ano e o deixar todo o segundo ano para a redação da dissertação. E aí, já alertando o seguinte, esse prazo de 2 anos é um prazo muito curto, passa muito rápido, né? Principalmente a redação da dissertação, que é algo que é bastante trabalhoso, é algo que passa muito rápido. E a gente tem, por força da CAPES, uma exigência com relação ao tempo de entrega de vocês. O mestrado ele é previsto para durar 48 meses, né? 48 meses. Eu sou de humanas, gente. Não, Alexandre, 24 meses. 24. Não, 48 não. 24. 12 com 12, 24, é isso. O mestrado é previsto para durar 24 meses. 48 se fosse doutorado, né? Ainda não é o caso. 24 meses. E aí, vocês precisam, dentro desse prazo de 24 meses, fazer todas as disciplinas, participar do seminário, fazer estágio de docência, eu quero falar dele aqui na sequência, e defender a dissertação. Tudo isso dentro de um prazo de 2 anos, que é um prazo relativamente pequeno mesmo, assim. Passa muito rápido,
E eu estou chamando a atenção disso porque eu estava dizendo, a CAPES exige dos programas que os discentes defendam as suas dissertações dentro desse prazo. É claro que em casos excepcionais de doença, enfim, que excedem aí a normalidade, eventualmente pode haver alguma forma de dilação, mas isso é algo excepcional e que precisa ter toda uma justificativa, porque inclusive nós vamos precisar justificar para a CAPES cada vez que algum aluno não defende dentro do prazo de 24 meses, a gente precisa fazer toda uma justificativa sob pena de que a nossa nota ela é automaticamente afetada em relação a isso. Então, queria chamar bastante a atenção de todas e todos com relação aos prazos. E, afinal de contas, a gente está fazendo mestrado em Direito, né? Então, se tem uma coisa que a gente, no Direito, é ensinado desde os primeiros períodos, é a importância da obediência aos prazos. E eu sei que é engraçado falar sobre a necessidade de nós conhecermos as normas e obedecemos aos prazos justamente para profissionais do direito, mas, infelizmente, acontece uma mágica na hora que as pessoas entram para dentro de um banco de faculdade, é que todo mundo se torna aluno. E, ao se tornar aluno, aparentemente esquecem todas as coisas que a gente aprendeu durante a faculdade, né? Mas estou aqui para lembrá-las e lembrá-los dessas questões que vão precisar ser bastante levadas em consideração. Bom, todo mundo, durante esses últimos dias, fez matrícula. Eu imagino que todo mundo já fez a matrícula aí nas disciplinas. Eu tenho deferido aí todas as matrículas, tá? Da medida que foram fazendo, eu já venho deferindo. Eu imagino que todos e todas tenham conversado com seus orientadores para definir quais disciplinas vão fazer. Então, a gente vai ter, nesse primeiro semestre, as 3 disciplinas obrigatórias, as 2 obrigatórias para todo mundo, né, que são a do Bruno e a da Flaviane, que é a metodologia, e cada um vai ter aí a sua disciplina obrigatória das linhas, a minha da linha 1 e a disciplina obrigatória da linha 2. O que mais? A gente vai ter, no dia 21 de março, a nossa aula magna, que a gente vai trazer um professor lá de São Paulo, da PUC de São Paulo, para falar, um Foucaultiano, é um especialista em Foucault, vai falar sobre algumas questões aí sobre a política nacional, o estado atual com relação ao nosso Estado brasileiro, a democracia, enfim, eu acho que vai ser um evento que eu espero contar com a presença de todo mundo, vai ser um evento presencial. E depois, logo na semana seguinte, a gente vai ter a presença aqui, na verdade, lá, em Ouro Preto, do professor Avelãs Nunes, que é da Universidade de Coimbra, e ele vai falar sobre a questão de direito e economia, que é a pesquisa dele sobre as questões envolvendo uma leitura econômica do direito, enfim, uma perspectiva social. São 2 eventos que vão acontecer logo na sequência, no finalzinho aí deste mês de março, e espero contar com a presença de todo mundo aí. E logo depois, a gente vai ter, então, umas 3 semanas de aula durante esse mês de março, e logo na sequência a gente vai parar as aulas durante o mês de abril, porque durante o mês de abril vão acontecer as férias dos professores na graduação, e como nossos calendários, o calendário na UFOP da graduação, ele ainda está todo complicado, né, para evitar aí que os professores violassem suas férias para continuarem dando aula, a gente tem feito partido aí o semestre nessas 2 partes, né. Então, durante todo o mês de abril, a gente vai ficar parado para depois retomarmos em maio e aí seguirmos até julho, para finalizar aí o semestre. Reproduzindo seguindo o bloqueio Eu no acho Spotify. que é basicamente isso. O meu celular está achando que eu tenho que sugerir mais alguma coisa, mas eu acho que é basicamente isso. Eu vou, então, passar para o Anderson, para ele poder falar um pouquinho sobre as questões de secretaria e dos procedimentos que todo mundo aí vai seguir, e depois o Bruno, para ele poder falar também sobre as questões da representação discente,
e depois eu volto também. Aliás, antes até, só para que todo mundo saiba, né, o órgão máximo de organização dentro do mestrado é o colegiado, que é formado por mim, que sou coordenador, mais alguns professores, o técnico administrativo, que é o Anderson, e o Bruno, que é o representante discente. Além disso, a gente tem funcionando também no mestrado algumas comissões, e certamente vocês vão ter contato aí, ou pelo menos a boa parte vai ter contato com a comissão de bolsas, que também segue mais ou menos o mesmo padrão. Os professores, representação discente e técnico administrativo. Então, o Bruno vai ser aí certamente o canal de interlocução de todas e todos aí com os órgãos colegiados do programa, que são aqueles que decidem todas as questões que vão surgindo aí durante o programa. Mas, enfim, vamos lá, Anderson. E, claro, depois abrir a palavra para todo mundo aí, tirar dúvidas, fazer comentários e tal. Obrigado, professor Alexandre. Boa tarde a todos. Bruno, caso você queira dividir a fala comigo em algum momento, como vamos falar questões de secretaria relacionadas a requerimentos e tudo, acho que a gente pode fazer uma boa conversa aí. No link do chat, já tem um site do programa, vou pedir que vocês acessem o site, por gentileza, e eu vou colocar também como funciona o atendimento na secretaria. O atendimento, ele tem sido, em sua maioria, de forma online, mas ele existe também presencialmente, né? Todas as segundas-feiras, de 13 às 21 horas, tem atendimento presencial, e os demais dias é online, de 9 da manhã às 18 horas. Eu vou só reproduzir o site aqui. Esse é o site do programa. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Perfeito. Bom, no e-mail de boas-vindas já foi encaminhado para vocês alguns links importantes relacionados ao site. O site, basicamente, todas as informações do programa existem nessa aba aqui, área de concentração, linha de pesquisa, os grupos de pesquisa, corpo docente, a gente tem uma revista de direito, o professor Alexandre pode até dar uma pincelada depois, é uma revista B1, tem o inventário do programa, os convênios que a gente tem, enfim. Dentro da parte de secretaria, que é a parte que vocês mais vão utilizar, temos aqui a parte de requerimentos e declarações. O principal, vamos dizer assim, principal demanda que vocês terão em relação à secretaria do programa será de requerimentos para o colegiado, sejam eles de aproveitamento de disciplina, cursar disciplina fora do programa, revisão de nota, entre outras coisas. O Bruno pode falar até mais do que eu. Na verdade, eu vou até aproveitar a oportunidade, Anderson, já Sim. dar boa tarde para todas, para todos. Você falou num primeiro ponto que eu acredito que seja muito importante. Se alguém tiver a pretensão eventual, né, de fazer uma disciplina fora do programa, primeiro que a gente recomenda fazer as disciplinas do programa, né, para fortalecer o próprio programa, fortalecer a nossa produção de conhecimento. Mas se numa eventualidade algum professor, né, orientador, professor orientadora, recomendar fazer disciplina em algum outro programa, lembrem-se, o requerimento tem que ser feito antes de cursar a disciplina. Não existe a possibilidade de você fazer disciplina e depois pedir aproveitamento. Então, tem essa pretensão? Faz o requerimento e depois pede para ser aprovado, aí sim. Um outro ponto também, os requerimentos que vocês forem fazer direto ao colegiado, né? O que for com o Anderson, tá tranquilo. Mas o que for o colegiado, que depende de votação, de aprovação de colegiado, conversem comigo individualmente para que eu possa defender e sustentar isso para vocês no colegiado. Porque eu sou, em tese, o porta-voz do que vocês estão demandando para o colegiado. Então, para saber me posicionar, né, saber defender o que vocês querem, eu preciso dessa conversa para a gente poder se inteirar melhor, tá bom? Mas esse é um primeiro papo, tem outras coisas também. Até para vocês poderem fazer o requerimento, é bom vir aqui no site, na parte de atas do colegiado, que já tem todo um histórico do que foi decidido, deliberado anteriormente, já existe jurisprudência, então é bastante válido dar uma olhada. Além disso, tem as resoluções do programa também, que são... Opa, o link está quebrado, peraí, resoluções. Do PGD. Aqui. Que são as decisões do colegiado, né, que viraram com característica de norma. Certo?
Para além disso, o site tem o horário das disciplinas, o calendário. Agora, nós estamos tendo algumas defesas, né? Caso vocês queiram assistir ou participar presencialmente da defesa, eu recomendo. É um momento assim, final do mestrado, né? É bem bacana vocês poderem assistir. O calendário fica disponível aqui. Tem as datas, por exemplo, aqui, tem o horário. Se for online, tem o link, por exemplo. Se for presencial, tem as salas que ela vai ocorrer e o horário. Certo? Deixa aqui. Opa, parei de compartilhar sem querer, desculpa, gente. Enquanto o Anderson volta aí com o site, não sei se ele tem mais coisa para falar, mas sobre a revista, inclusive, a nossa revista, ela, durante o último governo, a gente teve uma série de cortes, né? E a nossa revista ficou meio parada durante um certo período. E agora a professora Yara está me substituindo na editoração da revista, então a gente vai retomar. E algo que eu queria, assim, de maneira bastante enfática, pedir a todas e todos, inclusive, é que em todos os textos que forem publicar, inclusive a dissertação, procurem sempre dar uma olhada lá no site da nossa revista para saber se tem algum artigo que possa ser citado, que vocês possam utilizar, porque isso valoriza a revista, ela aumenta o fator de impacto dela, e só para dizer que a revista é um dos critérios de avaliação da CAPES. A CAPES, ela leva em consideração na hora de dar a nota do programa, se esse programa tem um periódico, tem uma relevância, que esse periódico ele é citado. Então, quanto maior a nota, melhor a avaliação que a revista tiver, isso também se reflete na avaliação do próprio programa. Alexandre, só para complementar, nessa parte de agradecimentos que você comentou, ou o pessoal também utilizar a revista, né? Sempre que forem fazer qualquer artigo, apresentar trabalho, coloquem agradecimento à CAPES e à Universidade Federal de Ouro Preto. Por quê? Porque existe dentro da universidade auxílio para apresentar trabalho, ou mesmo para apresentar artigo, né? E um dos critérios para se conseguir esse auxílio é o agradecimento à universidade e à CAPES. E quem for bolsista tem como obrigatoriedade isso, além também de agradecer a FAPEMIG, mas só para bolsistas, no caso. Aqui, só para concluir com o site, na aba Secretaria, né, Bolsas, aqui que vai ser colocado o edital de bolsas de incentivo à pesquisa, né? Eu acredito que esse semestre talvez tenhamos entre 5 e 7 bolsas, ainda está sendo avaliada a questão, mas em breve vai ser divulgado o edital. E os critérios para seleção estão disponíveis no site também, na normativa que regulamenta. Da minha parte, acho que finalizou, Alexandre. Não tinha... As outras questões vão surgindo ao longo do semestre. Eu acho legal que o pessoal também olha aí, Anderson, o último item da secretaria, que está na aba secretaria, que é o tutorial. Eu sei que está muito longe ainda da defesa, né? Mas só para vocês saberem que existe aí um tutorial que vai mostrar passo a passo como é que se faz aí depósito, defesa, etc. É bom que vocês saibam que existe esse tutorial, porque ele que vai nortear aí as ações, e ele está inclusive em processo de revisão, não é, Bruno? O Bruno está fazendo aí a revisão dele, atualização dos links, das normas, mas... Existe no site também toda a instrução normativa com relação ao seminário de pesquisa, a própria defesa, cursar a disciplina fora do programa, tem um regimento lá, então é extremamente necessário que vocês deem uma olhada nele. Exato. O regimento interno do programa, que é uma das normas, que está aí no site também, fala sobre todas essas coisas. Só para vocês saberem o que é esse seminário, né? Depois de 6 meses, depois de 1 ano e 6 meses, na verdade, de que vocês estão no programa, existe uma pré-banca, né? Uma banca interna, em que vocês vão apresentar aí parte da dissertação já escrita, para um professor do próprio programa, mais o orientador, um evento que é público, normalmente é assistido aí pelos demais colegas, justamente para preparar aí para a banca que vai acontecer, portanto, no próximo semestre, né? Então, 6 meses antes, mais ou menos, aí do prazo de defesa, acontece esse seminário, que é uma qualificação para
a defesa que vai acontecer logo na sequência. Então, todas essas dinâmicas, essas normas, estão aí no regimento que o Anderson está mostrando, mas também nas resoluções do próprio colegiado. Então, acho que sua parte é isso. Sim, não só aproveitando para reforçar que qualquer coisa que vocês forem fazer dentro do programa, seja disciplina, estágio em docência, ou seminário, que é a qualificação no caso, ou a defesa, tudo passa pelo orientador ou orientadora. Então, assim, sempre procurar, consultar, dialogar com o orientador ou orientadora sobre qualquer questão relacionada ao mestrado. Sim, e aí eu falei que eu ia dizer sobre o estágio de docência, então acabei me lembrando que eu não posso esquecer de falar disso. Todos os alunos têm que cumprir um semestre de estágio de docência. O que é isso? Nós somos no mestrado acadêmico. Então, a ideia é de que nós estamos formando professores e professoras. É claro que esses primeiros semestres acabaram de entrar, vocês não vão fazer isso, até porque tem um prazo para fazer isso. Esse estágio de docência, como o Anderson está mostrando, ele vale 2 créditos, ele é obrigatório para todos os alunos. Mas a partir do semestre que vem, e aí isso que eu queria chamar a atenção de vocês, no final do semestre da graduação, existem assembleias que acontecem no Departamento de Direito, no Departamento da Graduação. E para que vocês, eu estou chamando a atenção por quê? Para que vocês possam fazer esse estágio de docência, vocês têm que apresentar, junto com o seu orientador, orientadora, um plano de trabalho para alguma das disciplinas da graduação, que pode ser uma disciplina do seu próprio orientador ou de qualquer outro professor, professora do departamento, em que vocês vão acompanhar essa disciplina. O estágio de docência, na verdade, é isso. Vocês vão acompanhar, assistindo algumas aulas, fazendo algumas das atividades. Esse plano que vocês vão elaborar, ele precisa ser aprovado previamente na assembleia do departamento, na assembleia da graduação, para que, uma vez aprovado, vocês possam fazer esse estágio de docência junto ao professor da graduação. Eu estou chamando a atenção disso por quê? Por 2 razões. Né? Os semestres da graduação e do mestrado, eles estão descompassados, né? Então, por exemplo, esse semestre da graduação, que é o 2022-2, está terminando agora, no mês de março, por isso que abril é férias. Depois, em maio, ele retoma. Então, assim, se vocês quiserem fazer estágio de docência, por exemplo, para 2023-2, porque 2023-1 já não vai dar mais, porque o semestre já vai começar agora, vocês têm que prestar atenção no calendário da graduação e submeterem esse projeto de estágio de docência para a Secretaria da Graduação antes do final do semestre da graduação, para que então vocês possam fazer esse estágio de docência. O estágio de docência me parece uma experiência fundamental para o tipo de pessoa que a gente quer formar aqui, que não só é um pesquisadora, mas também um docente. Acho que o Bruno talvez possa falar aí sobre a experiência dele de estágio de docência, só para vocês saberem mais ou menos como é que é. Então, pessoal, estágio de docência é a parte que a gente coloca em prática a experiência da própria docência, né? Então, é muito enriquecedor. Eu cheguei a fazer meu estágio de docência com o próprio Alexandre. Então, é muito importante, é uma experiência, é diferente do que a gente acredita, de fato, do que é dar aula, e na prática dar aula para os alunos. Então, preparar a aula, preparar, né, todo o conteúdo que vai ser explicado e apresentado para os alunos. Então, eu acredito que o estágio de docência, além de ser um requisito obrigatório, é uma oportunidade para a gente exercitar isso que a gente veio buscar, né, no mestrado acadêmico. Então, eu acredito que é uma experiência muito importante. Alexandre, tem outras coisas também, já posso começar a falar? Sim, senhor. Pessoal, a primeira coisa que eu recomendo a vocês é fiquem atentos a prazos. Fiquem atentos a prazos. É muita coisa para fazer em pouco espaço de tempo. Isso que o Alexandre reiterou no primeiro momento. Eu falo porque eu segui a indicação da antiga representante discente, que é excelente, o nome dela é Márcia, ela está apresentando a dissertação dela agora. Ela vai defender, então ela vai sair do programa, mas é uma pessoa extremamente competente e ela foi uma pessoa que me orientou
a essas dinâmicas do mestrado, eu segui a risco o que ela me orientou, e hoje eu vejo a facilidade que ela me trouxe, e eu quero repassar isso para vocês. Por quê? Se vocês forem deixar para fazer as coisas no segundo ano, que é o período em que vocês têm seminário de qualificação, e no final do ano a dissertação, é muita coisa para fazer junto com, seja estágio de docência, seja com disciplina optativa. Até porque, um ponto, pessoal, disciplina obrigatória, você tem que fazer ela. Não é uma faculdade fazer ou não. Então, se tem uma disciplina no semestre da área de concentração e da sua linha de pesquisa, você tem que fazer. Não é uma faculdade você fazer ela. Então, você se matricula nela, faz a disciplina, e aí as optativas você vai adequar ao seu cronograma. Mas a orientação que eu passo como representante discente, e pensando, né, no futuro de vocês, tentem cumprir a carga de disciplinas nesse ano. Isso facilita muito para as outras atividades. Até porque, como o Alexandre disse, nosso mestrado é acadêmico, a gente, né, tenta aí melhorar a nota, a gente tenta, né, qualificar ainda mais o nosso mestrado, e isso também depende de produção científica, o que todo mundo também tem que fazer em paralelo. Então, isso, além das disciplinas, além da própria escrita de produção acadêmica, tem a vida de vocês. Então, eu acredito que vocês se atentarem a prazos, que é uma coisa muito importante, se atentarem também às regras do mestrado, isso vai facilitar muito. Outra coisa, lembrem sempre, qualquer requerimento que vocês, qualquer ato que vocês queiram fazer que precisa de aprovação, ela tem que ser prévia. Ou seja, estágio de docência, você não faz o estágio de docência e depois pede aproveitamento. Você pede para poder fazer, submete ao departamento de direito, até porque o estágio de docência ele é executado dentro da própria UFOP, na graduação. Então tem que ficar atento também à questão do calendário, porque teve esse descompasso entre um calendário e outro. Então, que nem eu, por exemplo, eu fiz o meu estágio de docência no segundo semestre do ano passado, mas eu estava representando a turma do 2021, se eu não me engano. Então, assim, é uma coisa que você precisa de ter ideia para se ajustar, sabe? Para não ficar perdido né, nas obrigações do mestrado. Outra coisa também, né? Conversem com os orientadores, mas conversem também com os mestrandos, né? Que também que são orientados pela sua atual orientadora ou orientador, para facilitar e também dar dicas. Mas isso que eu falo para vocês, que é o ponto principal, foquem em data, foquem em cronograma, né? Tentem cumprir as disciplinas, já se organizem para poder, né, ter uma dinâmica possível de produção, porque o Alexandre brincou, mas a disciplina dele, por exemplo, eu brinco com ele, eu falei e com as pessoas, meus finais de semana, no primeiro semestre do mestrado, eram do Alexandre, porque nós tínhamos que fazer fichamento toda segunda, e apresentar aula toda segunda. Então, assim, era uma coisa... E, gente, o Alexandre, uma dica, ele não vai ser um diálogo de fingir que você sabe, ele vai te perguntar, o diálogo vai exigir que você discuta de fato propriamente o texto, então você vai ter que saber, para além do próprio fichamento. E os outros professores também, vocês vão ter aula de metodologia, vocês vão entender isso, né? Essa exigência de requisitos técnicos, né? Isso, quem for da L1 vai descobrir. Gente, todo final de semana é o do Alexandre, tá? Tentem conversar com o parceiro e parceira de vocês, se vocês namorem, para entender, porque não é fácil. Mas, brincadeiras à parte, são demandas que nós precisamos cumprir. Então, não vou mentir, isso facilitou muito a minha vida, porque eu agora só estou com a seminário de qualificação. Então, eu consigo escrever artigo, eu consigo me disponibilizar para outras coisas. Porque se você não monta essa organização, por exemplo, tem gente que vai fazer estágio obrigatório agora. No final de junho, no mês de junho, nós temos que fazer seminário de qualificação. A minha turma, tá? Como uma pessoa vai começar a escrever a dissertação dela, fazendo estágio de docência e também fazendo disciplina... deixei uma letiva. É muita coisa para você fazer e escrever. Porque o trabalho de escrita não é só você escrever coisas aleatórias. Você tem que ler, fundamentar, fazer pesquisa, né? O nosso mestrado também é muito voltado para a questão de, né, você produzir conhecimento científico, não só reproduzir textos dogmáticos, são discussões que vão... a maior parte das pessoas aqui vierem do direito vão estranhar, porque não é um diálogo de reproduzir o que, sei lá, a Di Pietro fala em direito administrativo. Você vai discutir questões intelectuais sobre o conhecimento, a produção do conhecimento e até a produção da própria pesquisa, né? Então eu acredito que isso é importante, se atentar a cronograma, se atentar à organização de prazos.
Para os alunos que quiserem bolsa, se atentar ao edital. A quantidade de bolsas normalmente é suficiente para as pessoas que querem. É muito difícil uma pessoa ficar sem bolsa. É possível. Mas ter bolsa implica em outras atividades, outras obrigações que a pessoa tem que ter, né? Por exemplo, as publicações que eu faço, tem que estar ativo em grupos, representação discente, comissão de bolsas. Então, são coisas que a gente vai fazendo para além das obrigações normais do mestrado, tá? A outra coisa também, tiver qualquer dúvida, me manda um WhatsApp, me manda uma mensagem. Nossa, Bruno, fiquei com essa dúvida. Eu vou até deixar meu número aqui. Não, Bruno, não entendi muito bem o que é isso aqui, não entendi a dinâmica do mestrado, não entendi o que é para fazer. Pode mandar, não tem problema. Eu converso, eu respondo, eu tento ajudar no que for possível, né? No que eu tiver ao meu alcance. Mas se atentem a isso, porque prazo é uma coisa muito específica do mestrado, requerimentos são muito específicos no mestrado, são exceções para prorrogação de prazo. Eu vejo isso porque eu estou no colegiado. Gente, isso é muito sério. Não espere prorrogação de prazo. Cumpra dentro do prazo. Assim, é uma orientação que eu dou para vocês, porque chegar no final do semestre, esperar uma prorrogação que não veio, perder o mestrado. E isso eu não acredito que ninguém queira passar por experiência. Então, assim, vamos tentar prazo, vamos tentar a organização, a produção. Se a gente quer, como alunos e alunas, construir um doutorado, elevar a nossa nota, a gente precisa de produção acadêmica. A gente precisa qualificar ainda mais o nosso mestrado. Fazer referências às nossas próprias produções. Quando o Alexandre fala da Libertas, é isso mesmo, ler artigo nosso, ver o que nossos pares estão publicando, aproveitar o conhecimento que já está sendo produzido. Né? E isso é um objetivo meu também com o mestrado, tentar o doutorado próprio na UFOP, né? o nosso doutorado. Então a gente precisa construir e fortalecer o nosso mestrado para isso. Tá? Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, me passem, mas eu quero focar principalmente na própria experiência que eu tive. Eu me atentei a prazo e a organização para facilitar a minha vida, tanto para escrita, tanto para outras coisas. Porque ninguém conta, por exemplo, com uma causalidade do dia, mas o Alexandre sabe, eu quebrei minha perna. Eu fico pensando o que eu ia arrumar com a minha perna quebrada, tendo que fazer estágio de docência, tendo que fazer 1 milhão de coisas, e como isso embolaria o meu mestrado. Então, assim, eu agora não estou indo muito na UFOP, porque eu estou com a perna quebrada e eu moro em Belo Horizonte, mas assim que eu voltar, eu já volto a estar presencialmente, ajudando vocês, no que vocês precisarem, e qualquer dúvida me falem. Uma outra coisa, criem um grupo de WhatsApp. É uma ótima forma de passar comunicação para todo mundo, passar o que é de recado, né? Eu e o Anderson estamos, né, pensando aí, construindo uma possibilidade de eu lançar informes na própria página da UFOP, né, do nosso mestrado. Mas isso ainda está em construção, mas enquanto isso, criem um grupo de WhatsApp para eu tentar comunicar com vocês, tá bom? Qualquer dúvida podem me chamar, eu sou uma pessoa muito aberta para diálogo, para né, assim, esclarecer, tirar dúvida, e eu gostaria muito de ajudar vocês, a gente junto, coletivamente, fortalecer o nosso mestrado para elevar a pontuação, elevar a qualificação, construir um doutorado, né, e cada vez mais vamos nos tornar referência, porque uma coisa eu posso dizer: vocês vão começar a se ambientar com outros mestrados, outros programas de pós-graduação. O nosso é muito diferenciado em forma de pesquisar. Isso vocês vão ver, é algo excepcional. É fora da curva de produção de conhecimento. Então, vamos tentar manter essa consolidação que a gente vem tendo, né, para cada vez mais qualificar nosso mestrado, nossos pares, e enfim. É isso, gente. Ok, obrigado, Bruno. Eu queria agora ouvi-los, se vocês têm alguma dúvida, alguma questão, se ficou alguma coisa por dizer. Só chamar a atenção que o Anderson deixou aqui no chat o WhatsApp do programa, então um atendimento mais rápido é que vocês vão conseguir, né, por e-mail, mas também tem o WhatsApp. O Anderson deixou 2 números ali, inclusive, o Bruno deixou agora o WhatsApp dele, então o Anderson vai estar presencialmente no programa todas as segundas-feiras, mas no restante da semana, por ali, pelo WhatsApp, vocês vão conseguir acessar ali e ter as respostas mais rapidamente. Mas, enfim, vamos lá. Alexandre, são 3 obrigatórias e 1 ou 2 eletivas? Como é que é? Me ajuda aqui, Anderson. 3 obrigatórias, sim. Mas você precisa... A gente mudou isso uma época, agora eu fiquei em dúvida.
Agora no primeiro semestre você vai ter 3 obrigatórias, né? Metodologia de pesquisa, obrigatória da área e obrigatória da linha. E as eletivas, salvo engano, estão sendo ofertadas 3 ou 4 eletivas. Por exemplo, caso você seja da linha 1 e queira fazer a obrigatória da linha 2, ela vale como eletiva para você e vice-versa. Para quem está na linha 2, pode fazer da linha 1 como eletiva. No segundo semestre, obrigatoriamente, você tem que cursar 2 eletivas, a menos que você já tenha concluído no primeiro semestre, caso você queira fazer 5, 6 disciplinas de uma vez. Mas aí teria que olhar com o seu orientador e é uma carga bem puxada também. Aí teria que avaliar junto a eles. O normal aí, Matheus, é você fazer as 3 obrigatórias e mais 1 ou 2 eletivas no primeiro semestre, e daí 2 eletivas no segundo, e aí você fecha essa parte de disciplinas. E aí depois vai ficar faltando, para completar os créditos, o seminário e o estágio da docência. Diga, Bruno. O que eu recomendo para vocês é as 3 obrigatórias e faz pelo menos uma eletiva agora. É muita coisa? Tem que se dedicar? Tem. Mas é mais fácil cumprir isso agora e no semestre que vem fazer as restantes das eletivas, acho que são só mais 2, e o estágio obrigatório, porque aí você consegue fechar tudo de uma vez nesse primeiro ano, e a partir do ano que vem fica com o seminário de qualificação. Aí eu acredito que isso dá um respiro para vocês escreverem, tá? Anderson, coloca de novo aí, por favor, eu acho que o pessoal chegou depois aí. Thaís. Tenho uma dúvida, talvez seja dos meus colegas também. No ato da inscrição, eu cliquei em todas as obrigatórias, e depois que eu vi que estavam lá juntas, tanto da linha de pesquisa 1 e da linha de pesquisa 2, então, no caso, eu vou ter que reformular, porque estava lá obrigatório, eu disse, meu Deus, vou fazer todas as obrigatórias de uma vez. E estava o seminário também como obrigatório. Esse seminário, pelo que eu percebi, esse seminário que vocês estão falando que é antes da nossa defesa, não é isso? Tá. Sim, o seminário você só vai fazer ano que vem, na verdade. Então, tá. Então, no caso, eu vou tirar uma disciplina e um seminário. Eu posso te mandar um e-mail para formalizar isso? Anderson. Secretaria. O Anderson consegue mexer Alexandre, nisso. Né? Oi, pelo Anderson. sistema, a partir do dia 13, eu até coloquei aí no chat o calendário, né, da própria. A partir do dia 13 de março, vai poder pedir ajuste de matrícula. Uhum. Aí pode excluir e colocar. Por isso que a gente falou, antes de fazer qualquer matrícula, tem que conversar com o orientador para ele explicar quais pode fazer, por que pode fazer, e depois faz o requerimento de matrícula, e aí, subsequente, é deferido, enfim. Perfeito, obrigada. Ok, então a partir do dia 13 dá para fazer o ajuste. Mais alguém, pessoal? Bom, eu acho que não, né? Vamos encerrar aqui. Então, a gente, semana que vem, nos vemos aí, quem for fazer minha disciplina, as demais nos vemos pelos corredores. Eu fico na UFOP todas as segundas e terças-feiras, estou presencialmente na UFOP, então, se precisarem de mim também, me procurem nas segundas ou terças-feiras. Fora isso, meu e-mail eu vou deixar aqui no chat. E vocês podem me acessar também pelo meu e-mail pessoal ou pelo e-mail da coordenação também. Ok? Então é isso. Obrigado, então, todo mundo. Esse vídeo vai ficar disponível, eu vou depois baixá-lo e colocá-lo no YouTube, vai ficar disponível no próprio site, para que vocês tirem dúvidas, revejam depois, enfim. Ok? Obrigado. Então, Anderson, pode finalizar aí a gravação.